Boa tarde aos presentes e a quem nos acompanha pela internet. Sejam todos bem-vindos. Destacamos que a 7ª Semana do Farmacêutico, que também é transmitida online, integra as mais diferentes áreas de atuação farmacêutica, promovendo atividades de capacitação, promovidas pelas nossas comissões assessoras do CRF-RS, pautadas nos desafios cotidianos dos profissionais e examinando as perspectivas do setor de farmácia e de saúde do país. Salientamos que amanhã, dia 30 de setembro, estaremos com um evento farmacêutico na praça, no Parque da Redenção. O evento ele vai ocorrer das 9 às 16 horas e objetiva evidenciar os serviços farmacêuticos para a população, valorizando a atuação do profissional em prol da saúde e do bem-estar. Mais informações podem ser encontradas no site do Conselho. Agradecemos a parceria da PUC e lembramos que o CRF quer ouvir vocês. Então, a gente pede a gentileza que, no momento que forem baixar o certificado no acesso restrito, respondam a pesquisa de satisfação. Agradecemos a disponibilidade da palestrante, a presença de todos e desejamos uma boa semana. Dentro da programação da 7ª Semana do Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul apresenta agora a palestra Desprescrição de Medicamentos, com Karina Blatt. Ela é farmacêutica, com doutorado em farmácia, especialização multiprofissional em saúde da família e avaliação de tecnologias em saúde. Atuou como farmacêutica no município de Florianópolis, em Santa Catarina, e do estado de Santa Catarina também. Participou da coordenação e elaboração de conteúdos dos cursos de Gestão de Assistência Farmacêutica. Atua como docente da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Karina, contigo, então, uma boa palestra para todos nós. Olá, boa tarde. Eu vou pedir licença se eu puder ficar aqui embaixo. Para o vídeo está ok também? Então, gostaria de agradecer, né, o convite e essa plateia. Sei que foram 2 dias bem intensos, a gente está no final de um dia de sábado com sol lindo, então agradeço vocês por terem ficado, né, aguentar mais um pouquinho e espero, enfim, contribuir com as expectativas de vocês em relação ao tema, né? Então, eu fui convidada para falar sobre esse tema, deixa eu só me localizar aqui, que é de desprescrição. Até algumas pessoas, às vezes, não conhecem, né? Eu mesmo, é um termo bastante recente, que eu venho trabalhando, estudando um pouquinho mais, mas talvez tenha começado a ouvir falar ano passado. Mas, se a gente pensar, não é uma novidade entre os farmacêuticos, principalmente se a gente olhar para quem trabalhava com PRM, né, e olhava para a questão da necessidade, da efetividade e da segurança dos medicamentos. Eu acho que é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar dentro desse contexto, né, tanto hospitalar quanto ambulatorial, e a ideia é buscar o uso racional dos medicamentos. Então, essa é uma coisa que a gente está por trás desse conceito de desprescrição, né, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que existe em relação ao mundo e um pouquinho aqui no Brasil o que a gente está fazendo. Então, eu sou professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né, desde 2013, e, apesar da minha carreira da graduação e do mestrado e do doutorado em Santa Catarina, eu sou gaúcha. Então, algumas pessoas sempre falam assim, mas você é de Santa Catarina, né? Não, sou gaúcha e moro aqui em Porto Alegre há 5 anos. Antes de começar, eu queria mostrar para vocês um projeto que eu coordeno desde 2012, que é o SIG de Cuidados Farmacêuticos. Então, ele também utiliza uma plataforma online que vocês podem ter acesso. Uma vez por mês, a gente tem um convidado, e esse convidado apresenta um tema. Vocês bastam acessar esse link que está disponível e vocês vão acessar a palestra de onde vocês estiverem. Vocês podem, como o CRF está fazendo, acompanhar
pelo computador, né, pelo celular, desde que tenha uma conexão boa de internet, vocês podem acompanhar a palestra. Ela é gratuita e online. Então, geralmente, ela é na primeira sexta-feira do mês, mas, às vezes, ela pode acontecer em alguma outra data, dependendo se tem feriado ou dependendo do calendário do nosso palestrante. Se chama SIG de Cuidados Farmacêuticos. A gente tem um blog, vocês vão achar na internet, se vocês digitarem SIG de Cuidados Farmacêuticos, vai abrir a página do blog, e também no Facebook tem uma página onde todo mês eu divulgo quais são as próximas palestras. Tá? Então, agora, na sexta-feira que vem, a gente tem essa sobre a atuação do farmacêutico clínico no Reino Unido, que é uma residente que foi fazer mestrado na Inglaterra e que vai trazer um pouquinho para nós o que ela vem desenvolvendo lá. Hoje a gente está em setembro. A de setembro foi sobre antídotos e a de novembro vai ser sobre medicamentos teratogênicos. Então, tem diferentes temas que são abordados e vocês podem acompanhar. E agora, pensando um pouquinho no nosso tema, né, de desprescrição. Será que a gente consegue imaginar melhor saúde com menos medicamento? Será que há 5 anos a gente conseguia falar sobre isso, né, de pensar que a gente consegue os pacientes, talvez, solicitarem tomar menos medicamento, os médicos, os farmacêuticos, né, querendo reduzir? A gente consegue ver um ambiente mais saudável com menos medicamento? O quanto que tem esse poder desse medicamento, né, em relação a resolver meu problema de saúde, minha dor de cabeça, minha dor estomacal, enfim. Então, é um pouquinho que a gente vai discutir na desprescrição. Quando eu fui pesquisar sobre o tema, chamou a atenção porque, se a gente olhar no próprio PubMed, se eu colocar Desprescribing como um mesh do PubMed, a gente tem pouquíssimos estudos publicados, um total de 159. Então, para vocês verem que é novo também dentro da medicina, né? O primeiro estudo é de 2014, 16 estudos em 2015, 59 em 2016, 2017, 7 e 2018, 13. Tá? E, inclusive, a gente tem alguns editoriais médicos falando, né? Adicionar um novo verbo à linguagem do médico, a desprescrição. Então, quanto que a gente vai aprender junto, né? E até foi interessante porque esse tema surgiu na minha vida, de uma certa maneira, com um convite do Leonel, dentro da prefeitura aqui de Porto Alegre, que era uma educação continuada que eles têm para médicos dentro da prefeitura, e ele tinha uma série de temas que eles gostariam que fossem abordados. E um deles era a desprescrição. Então, eu acabei conversando, né, com esses, acho que tinha mais de 100 médicos da prefeitura, e é bem interessante a preocupação que eles tinham em relação à desprescrição, em usar racionalmente o medicamento. Então, tanto os inibidores de bomba de próton, que eu vou trazer o exemplo para vocês, mas também os benzodiazepínicos e outros medicamentos que a gente sabe que tem um sobreuso, né, e um uso, às vezes, inadequado. Então, qual é o significado de desprescrição? É um processo planejado e supervisionado de redução da dose ou parada do medicamento que pode causar danos ou não ter benefícios se usado a longo prazo. Tá? Vocês conseguem imaginar algum medicamento, além do omeprazol e dos benzodiazepínicos, né? As estatinas, talvez, os hipoglicemiantes orais para idoso, o próprio AS, talvez. Vamos pensar em alguns que a gente teria mais dano do que benefício, né, administrado a longo prazo, ou, para esse paciente, aquele medicamento pode ser prejudicial. Então, eu posso pensar em redução de dose, quando eu tenho, né, possibilidade de reduzir, ou mesmo de retirada, ou seja, o benefício não é suficiente para manter a utilização desse medicamento. Tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, porque, para não ser muito monótono, por favor, fiquem bem à vontade. Tá?
Então, quais são os objetivos? Reduzir risco para o paciente. Então, lembra se eu falei assim, não é novidade se a gente olhava para o PRM, olhava para a questão da necessidade, da segurança, da efetividade, a gente tinha esse olhar com esse objetivo, reduzir riscos para o paciente. Ou seja, o efeito adverso pode ser prejudicial a esse paciente. Reduzir custos, né? Então, também é importante a gente pensar no âmbito que a gente está hoje, né? A questão econômica, financeira, a dificuldade de se manter o acesso aos medicamentos, a gente também tem que pensar em reduzir custos e até, talvez não só direto com o uso do medicamento, mas se eu tenho que tratar um efeito adverso, ele pode ser mais caro, né? Então, o próprio Gabriel fez um estudo que mostrou, né, o quanto que a gente gasta com tratamento dos efeitos adversos com os medicamentos. De cada R$1 que eu gasto com medicamento, 6 eu gasto com um efeito adverso. Acho que é mais ou menos o final do resultado, uma estimativa. 5. A Vivi me ajudou a lembrar que é 5. De qualquer maneira, se eu gasto 1 com medicamento e 5 para tratar efeito adverso, é um gasto muito grande, né? A gente tem que pensar nessa racionalidade. Então, não é quer dizer, eu não quero dar omeprazol, não quero dar benzodiazepínico para todo mundo. Não é só na compra, né? É também no tratamento dos efeitos adversos. E aumentar a qualidade de vida do paciente. Tá? Então, o objetivo, né, é, no final, o nosso paciente. O que a gente quer, em conjunto com a equipe, é melhorar a qualidade de vida desse paciente. Ou seja, quero evitar uma fratura desnecessária, uma hipoglicemia desnecessária. Então, posso pensar que paciente se beneficia da retirada do medicamento. Quando que a gente pode fazer ou pensar em desprescrição? Tá? Então, esse aqui é um material que, quem tem interesse sobre o tema, eu sugiro que vocês podem me solicitar por e-mail, ou se vocês baixarem na internet para ler, né? Mas vejam que o material de 2017 é um material do NHS, que é o Sistema de Saúde da Inglaterra, e ele fala um guia prático de desprescrição, né? Então, boa parte do material que eu usei na palestra está nesse guia, e é um material bem interessante, bem didático. Então, a primeira é que paciente que pode ser beneficiado, né? Então, quando a gente imagina em retirada de medicamento, a gente sempre pensa num paciente que tem polifarmácia, né? Que usa inúmeros medicamentos. A gente olha aquela prescrição que não deixou mais, não é mais raro a gente pegar um paciente com 10, com 15 medicamentos, né? Eu tenho um tio que ele diz assim, eu acordo de manhã e pego o meu punhado de milho para tomar. Que, na verdade, são uns 10 a 12 medicamentos que eu acho que ele toma. Ele ainda brinca assim, ele colocou na minha mão, ele disse assim, eu e a tua tia, cada um pega o nosso punhado de milho e cada um toma o seu, né? Então, não, é comum a gente ter prescrições hoje com muitos medicamentos. Então, esse paciente com multimorbidade, polifarmácia, aqui eles conceituam com mais de 15 medicamentos, mas a gente pode até pensar talvez mais de 10, né, dependendo do contexto que a gente tiver. O idoso, acima de 75 anos, e daí a gente também pode talvez avaliar, dependendo, né, do serviço, acima de 60, de 65. Pacientes acamados, pacientes que têm diminuição da função hepática ou renal, que a gente sempre pensa assim, né, tem que monitorar a dose, diminuir a dose. Então, assim, eu posso ter uma intoxicação, um aumento do efeito por causa da função renal ou hepática diminuída, né? E pacientes vulneráveis ou pacientes em cuidados paliativos, né? Então, são pacientes que podem se beneficiar do processo de desprescrição. Aqueles pacientes que apresentam algumas fragilidades, então eu posso pensar nos que são metabolizadores lentos, né, que vão ter reações adversas ou interações medicamentosas mais graves, né, ou que fazem, talvez, uma combinação de uma terapia que pode ser mais frequente, né, esse perfil de reações adversas e de interação. Aqueles que têm deterioração da performance funcional, ou combinação desses 3 sintomas: fraqueza, perda de peso, exaustão, depressão, diminuição da marcha, diminuição da atividade física.
Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, até não sei quem está na graduação, mas tem uma coisa que às vezes a gente não aprende, ou pelo menos eu não tinha aprendido na faculdade, que era o NNT, que é o número necessário a tratar. Ou seja, nem todo medicamento faz o efeito desejado. Às vezes, eu preciso tratar 5 pacientes para evitar um desfecho. Então, a epidemiologia é bem importante aqui, né? Às vezes, eu preciso tratar 100 pacientes para evitar um desfecho. Então, qual é a eficácia desse medicamento? Qual é o percentual de pacientes que curam realmente utilizando esses medicamentos? Esses dias eu estava olhando uma comparação do NNT desses analgésicos de venda livre. Eles podem ser utilizados em associação ou isolados. Claro que todos praticamente ficavam num NT entre 4 e 6,5, eu acho. Ou seja, eu preciso tratar 6 pacientes para diminuir uma dor. Tá? Mas, mesmo assim, não quer dizer que todos os pacientes que usarem aquele medicamento vão se beneficiar. Então, a gente começa a, talvez, pensar sobre, né, a real necessidade dos pacientes terem que usar aquele medicamento. Qual é o efeito? Quanto que é a eficácia desse medicamento? Né? E uma outra questão aqui, que eu acho que o farmacêutico tem um papel bem importante. Então, se a gente não souber por onde começar, talvez a gente possa olhar para todos esses, ou para um desses. Essas são ferramentas que foram já validadas em outros países, né? Algumas a gente já tem tradução para o português e validada no Brasil, mas são ferramentas de revisão da farmacoterapia, principalmente para a população idosa, mas elas podem ser aplicadas nos nossos serviços, né? Então, aqui, o mais conhecido, pelo menos para mim, é o critério de Beers, que é justamente os medicamentos que são impróprios para o paciente idoso. Ele teve uma revisão de 2015, se eu me engano. O Stop Start é uma outra ferramenta que diz assim, os medicamentos que deveriam ser iniciados ou os medicamentos que deveriam ser que você deveria parar, né, de utilizar em relação ao paciente idoso também. Essa ferramenta do Impact, que é uma ferramenta que busca adequação clínica dos medicamentos da polifarmácia, o No Tears e esse 7 Steps Approach, que é um guia de polifarmácia centrado no indivíduo. Então, a gente tem diferentes ferramentas que todas elas foram feitas por painel de especialistas, com base também na literatura, né, na saúde baseada em evidência, com recomendação de grau de boa evidência, mas também de um consenso de especialistas em relação ao uso racional desses medicamentos, principalmente na população idosa. Então, é uma maneira de a gente também selecionar os pacientes, né, ou identificar os medicamentos que poderiam ser selecionados para desprescrição. Aqui, a gente começa a pensar fatores que podem ser considerados antes de iniciar ou continuar uma prescrição. Tá? Então, o primeiro deles é a doença. Que doença que a gente está falando? É uma doença crônica, é uma doença aguda, é uma doença que desenvolve... É uma doença crônica, mas que tem uma agudização rápida. Né? Então, eu posso ter um paciente que perde uma performance muito rápido, ou não, ela tem complicações a longo prazo. Né? Eu tenho que pensar qual é a expectativa de vida desse paciente em relação a essa doença. Que sintomas que ela apresenta são sintomas que o paciente percebe, né? O paciente são doenças silenciosas. Qual a fisiologia dessa doença e o tempo que vai levar para o benefício. Então, as próprias estatinas, né? Eu realmente tenho um benefício no paciente que tem colesterol alto. Se ele só tem colesterol alto, mas ele nunca teve um dano cardiovascular, um evento cardiovascular, eu faço prevenção primária, mas é benéfico? Quantos pacientes eu tenho que tratar para ter esse benefício? Né? Então,
Então, a estatina é um outro medicamento que a gente também tem se questionado, principalmente em relação à prevenção primária. Para a prevenção secundária, em pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular, não se contesta o benefício do uso. Mas, para quem só tem colesterol alto e não teve um evento, um NT é bem elevado. Em relação ao medicamento, então, se ele tem aprovação, qual é a indicação? Ele tem aprovação para aquela indicação, estou fazendo uso off-label, né? Qual é a taxa de cura, de efetividade desse medicamento? Interação, perfil de interação, se o paciente utiliza outros medicamentos, e isso pode ser grave, né? Duração do tratamento, se existe guideline recomendando a utilização, né? Efeito adverso, a gente estava acompanhando na jornada da farmácia, a gente fez sobre o transplante, né? Então, teve um caso de uma paciente que relatou que parou de utilizar o imunossupressor porque crescia pelo. Mas ela tinha 15 anos, estava em idade de puberdade, isso era muito significativo para ela, né? Então, assim, esse efeito adverso impacta no meu paciente, pode comprometer a adesão, né? Todos esses fatores são meio em conjunto, né? No momento que eu falo medicamento, eu também falo em adesão. Então, eu também tenho que pensar eles em conjunto. O próprio paciente também, né? A questão se o efeito adverso impacta no paciente, né? Mas a questão da administração, então é possível ele administrar esse medicamento, as reações adversas, o orçamento, o tipo de monitoramento que esse medicamento tem. Então, se ele tem uma faixa terapêutica estreita, eu consigo monitorar, consigo prevenir um sangramento ou um efeito adverso, pode ser prevenido em relação a esse monitoramento, né? Que significado esse medicamento tem para o paciente? Então, em cuidados paliativos, talvez ele não tenha um efeito tão benéfico, mas isso tem um significado para o paciente, ou não, aquilo pode ser doloroso, pode ser difícil para o paciente, né? A gente teve esses dias uma paciente com 40 ou 45 anos que tomava medicamento para hipertensão. Então, só que ela não era boa aderente, até que a gente começou a investigar e percebeu que, para ela, hipertensão é uma doença de velho. Então, como é que, com 45 anos, ela ia ter que ficar dependente do medicamento para pressão alta, né? Então, ela não tomava, se negava a tomar por conta disso. Então, a gente também tem que pensar o que está por trás, né, da utilização desse medicamento. Então, horários de administração, eu posso pensar em revisão da farmacoterapia, né? Existe um outro medicamento disponível com NNT melhor, com uma eficácia melhor, e depois, se a gente tem um orçamento, né? Se esse medicamento também está disponível em relação ao orçamento familiar ou orçamento público, dependendo do contexto que a gente está falando. Mas, é tudo muito bonito, né? Vamos falar de desprescrição, mas que barreiras que a gente tem para desprescrição? Com certeza não é uma coisa fácil, porque para quem já tentou fazer revisão da farmacoterapia, né, seja no hospital ou seja no âmbito ambulatorial, a primeira barreira que a gente tem talvez seja o clínico. Então, a gente tem que pensar que a gente tem preferências do clínico, né, em relação à utilização de medicamento, e talvez ele vai dizer, eu sempre fiz assim, eu faço assim, os pacientes se beneficiam desse medicamento. Então, essa seria uma das primeiras barreiras, né, a preferência do clínico por tal tratamento. Talvez, se eu falar mais longe, acho que não dá esse eco, né? Outra coisa que eu acho que é um impacto muito grande é a preferência dos pacientes. Então, também é o paciente que quer, né? É difícil ele sair de uma consulta médica satisfeito se ele não tiver uma prescrição. Então, assim, ele abandonar aquele tratamento, né, também é difícil. Então, a gente também tem que pensar que o paciente tem que ser engajado nesse processo de desprescrição, ele reconhecer que pode ter danos
e que vai ser melhor para ele a retirada daquele medicamento do que manter o tratamento. Outra coisa que acho que é bem importante é quando a gente pensa na organização dos serviços de saúde. Então, assim, se eu falar em redução de dose, eu tenho padronizado no meu serviço uma dose menor, está disponível, né, dentro do sistema público essa dose menor. Como que está organizado o acesso, né, a esse medicamento? E também a questão da discussão em equipe, né? Há tempo para a gente pensar em desprescrição num round ou numa consulta, numa interconsulta entre o farmacêutico e o prescritor, né? E a gente sabe também a questão do marketing e do comércio. Então, a gente tem uma pressão, né, de pensar que um ganho em relação da indústria em relação à venda de medicamentos e um marketing pesado em relação à questão da utilização dos medicamentos. Eu encontrei esse link aqui desse site na internet, e é um outro local que eu recomendo que vocês pesquisem e utilizem, tá? É uma farmacêutica do Canadá e também uma médica de família do Canadá que organizam esse site, desprescribing.org, e eles passaram a estudar e a fazer algoritmos de desprescrição. Ele é bem interessante porque ele prevê assim, em que situações, determinadas situações, onde a desprescrição seria benéfica e como isso deve ser feito, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês o algoritmo. E daí foi justamente quando eu falei que tinha dado essa palestra sobre desprescrição no início do ano, que um professor, o professor Márcio, esse professor aqui da Bahia, me contactou e a gente montou um grupo brasileiro de desprescrição. A gente está montando ainda, então vocês são todos convidados a participar. E o Márcio ele tinha um contato com esse pessoal do Canadá, então a gente está fazendo a tradução dos algoritmos de desprescrição. O primeiro de medicamentos para diabetes, ele já foi traduzido. Eu vou mostrar para vocês que ele está no site da SBRAF. E a gente já traduziu também o de omeprazol. A gente só está esperando a validação do pessoal do Canadá, porque a gente faz a tradução para o português e a tradução inversa, né? Então, o André, que também é um professor de Minas Gerais, deixa eu ver se eu lembro o nome da cidade, que agora eu não lembro. Então, a gente tem traduzido, contribuído, colaborado com o Márcio na tradução desses algoritmos. Esse daqui, então, é o inibidor de bomba de prótons, que eu vou apresentar um pouquinho mais no detalhe para vocês. E ele é uma folhinha de frente e verso, e que logo, logo está disponível essa versão em português já, mas eu ainda não posso... acho que eu não posso disponibilizar essa... Depois eu tenho que falar para o pessoal do CRF retirar esse material, porque esse eu ainda não posso disponibilizar para vocês, tá? Mas eu lembrei só agora. Mas eu posso mostrar. E aqui no site da SBRAF, nesse cantinho, ó, a gente vai colocar os outros algoritmos. Então, por enquanto, só tem aqui o de medicamentos para diabetes, tá? E daqui a pouquinho vai estar esse do omeprazol lá. É só porque o pessoal do Canadá ainda não autorizou. Então, a ideia é trazer esse exemplo para a gente pensar um pouquinho sobre os inibidores de bomba de próton, tá? Se é possível desprescrever. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo que a gente tem uma superutilização de medicamentos, né, dos inibidores de bomba de próton, principalmente do omeprazol. E a gente teve vários tempos, eu acho que a gente teve vários medicamentos que tiveram esse boom, né? A própria fluoxetina, depois as estatinas, depois a gente teve também
agora a Ritalina e o omeprazol, os inibidores de bomba de prótons, foi um desses que ficou muito em voga, assim, né, muito em alta utilização. E hoje não é só sobre prescrição, mas é também sobre automedicação, né, porque a população vai, compra, toma a decisão de utilizar esse medicamento e, às vezes, não para de utilizar, né, continua a utilizar sem saber o motivo. Então, esse aqui é me surpreendeu até, na verdade, o quanto forte essa questão. Assim, acho que cada vez mais a gente vai ter essa busca pela racionalidade. Então, do omeprazol já tem bastante artigos na literatura falando, né, desse uso inadequado, e vocês vão ver que não é só aqui no Brasil, e da preocupação em relação à retirada desse medicamento. Tá? Então, o que os inibidores de bomba de prótons fazem? Eles se ligam a essas glândulas que fazem a secreção de suco ácido gástrico, né? Então, eles inibem essa secreção e, com isso, eles vão diminuir os sintomas, né, nos pacientes que têm queimação, que têm úlcera péptica ou duodenal, ou que fazem uso de anti-inflamatórios. E ele também é utilizado para a eliminação do H. pylori e para a doença do refluxo gastroesofágico, né? Então, aqui, se a gente olhar também para essa questão farmacológica, uma questão da falta de sucesso em relação à desprescrição é porque, quando eu paro de suprimir a produção de ácido gástrico, eu posso, talvez, ter uma supersecreção. Então, já se sabe que esse é um dos motivos da falha na desprescrição, né? Alguns pacientes, com a retirada, eles vão ter um efeito rebote e vão produzir mais ácido gástrico e vão ter os sintomas, né? E vão ter que retornar ao uso da medicação. Então, com certeza, não são todos os pacientes que vão se beneficiar da desprescrição. Mas, por exemplo, os inibidores de bomba de próton, a gente tem, né, um outro exemplo, ele tem protocolo hospitalar para prescrever o medicamento se o paciente fica mais de 2 dias na UTI. Então, esse é um momento que, às vezes, ele pode começar a usar o medicamento dentro do hospital e, depois, no ambulatório ou na alta hospitalar, ele não precisaria usar esse medicamento. Mas é uma situação bem comum que começa a prescrição no hospital e sai sem se perguntar por que, se é necessário manter essa prescrição, né? Eles são superiores aos antagonistas do receptor da histamina em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico, moderado a grave. A administração 2 vezes ao dia está indicada a pacientes que não respondem à terapia padrão. Os pacientes devem administrar os comprimidos 30 minutos antes do café da manhã, a fim de maximizar a eficácia. E o IBP deve ser descontinuado após 4 a 8 semanas de tratamento para pacientes com doença do refluxo gastroesofágico, tá? Mas também para esofagite leve a moderada, ele não deve passar de 12 semanas. Em algumas situações, a medicação pode ser utilizada cronicamente, mas não são todas. E é aqui que a gente, né, começa a perceber a importância da retirada. Eu dei essa mesma palestra, na terça-feira, em Passo Fundo, e foi bem interessante que estava um médico, um gastro, né, e ele trouxe algumas informações bem importantes, também sobre a questão da não necessidade da continuidade do omeprazol, né, mas chamou a atenção a questão que ele ressaltou para os farmacêuticos, a importância que a gente... Não é que ele tem que ser tomado em jejum, esse medicamento, né? Ele tem que ser tomado 30 minutos antes da refeição. Por quê? Porque ele vai inibir a secreção de ácido gástrico pelas células. Então, a gente vai começar a produzir o suco gástrico quando a gente se alimenta. Então, eu não posso tomar de manhã e não comer a manhã inteira, porque eu não vou estar tendo o efeito benéfico do medicamento, tá? Então, por isso, ele também colocou a questão de que, às vezes, vocês vão ver a prescrição
30 minutos antes do almoço, né? Porque talvez seja a principal refeição do dia, mas é pelo modo de ação do medicamento. Eu acho que são coisas bem importantes de a gente pensar. Essa aqui é só uma tabela para mostrar os exemplos que a gente tem de inibidores de bomba de próton, né? O esomeprazol, o lansoprazol, o omeprazol, o pantoprazol, o rabeprazole e esse eu não conhecia, deslansoprazole. A gente tem no mercado brasileiro? Tá. Então, aqui tem a questão da dosagem do medicamento disponível, a categoria de risco para a gestação, o tempo, né, para início da ação, o tempo de meia-vida e o tipo de metabolismo. Então, esse é um medicamento que, sempre quando a gente cruza a interação, a gente vê várias interações, né? Então, ele tem um metabolismo nas enzimas hepáticas e ele tem um risco de interação, geralmente moderado, né? Essa aqui é uma tabela que traz a indicação. Então, se vocês forem ver, são as... obrigada. Vamos ver se vai... ótimo. Aqui tem a indicação do medicamento para doença do refluxo gastroesofágico, queimação, né? Esofagite erosiva, a erradicação do H. pylori, condições de hipersecreção. Então, tem algumas doenças genéticas que o paciente, ou que não são genéticas, mas em que há uma hipersecreção de ácido gástrico. O risco de úlcera gástrica devido ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais. E também úlcera gástrica ou úlcera duodenal. Então, aqui é a medicação e se ela é padronizada pelo FDA ou não para aquela indicação. Tá? Não sei se você sabia, mas chamou a atenção que, para úlcera gástrica associada a anti-inflamatório não esteroidal, apenas o lansoprazol é aprovado pelo FDA. Tá? 30 miligramas por dia. O omeprazol tem quase todas as outras indicações aqui, mas não tem para úlcera gástrica, sangramento, né, associado ao uso do anti-inflamatório. Vocês estão me ouvindo? Está funcionando o microfone? Tá. Então, se a gente pensar, falei nas indicações, mas quais são os efeitos adversos, né? Por que talvez ele não poderia ser descontinuado? Tá? Então, a gente tem um perfil de efeitos adversos comuns, que inclui os mais frequentes, né? Cefaleia, tontura, sonolência, diarreia, constipação intestinal e náusea. Tá? Então, se a gente olhar para o paciente idoso, quão é frequente, né, o risco da medicação causar constipação intestinal e quão é frequente a gente ter pacientes com essa queixa. Tá? Mas uma preocupação que se tem são para esses adversos que são associados do uso do medicamento a longo prazo e que causariam mais danos do que benefício. Né? Então, o primeiro deles ali, a infecção entérica, principalmente por Clostridium difficile e diarreia, né? Deficiência da vitamina B12, que também é bastante frequente no paciente idoso, hipomagnesemia, fraturas ósseas, o quão isso pode ser prejudicial para o nosso paciente, principalmente se a gente olhar para o paciente idoso. Então, claro que assim, o que mais a gente tem de literatura em relação à desprescrição é para o paciente idoso. É onde a gente tem assim, um maior estudo e uma maior utilização na prática, né, para a retirada desses medicamentos. Aqui tenho também diminuição de absorção de determinados fármacos, cetoconazol e itraconazol, e diminui a efetividade do clopidogrel. Né? E aqui não adianta administrar separado, ele diminui a efetividade do clopidogrel. Então, é uma interação que é bem frequente, que a gente também observa na prática. Não sei te dizer, mas isso daqui eu retirei do UpToDate,
desse ano, essas reações adversas. Não fui a fundo para checar, mas acredito que sim, porque isso é uma coisa bem comum, onde, quando a gente vê interação, ela sempre aparece. Você acha que não é? É. Eu te trago, porque eu também ainda não fui atrás de verificar, mas a gente teve esse retorno dos principais. A gente pode verificar, mas realmente eu não sei. Né? Retirei isso do up-to-date de agora, de 2018, mas é uma questão que é importante, que é justamente isso. Quando a gente discute com o prescritor, ele pode ter um outro contra-argumento, né? Então, bom, talvez a gente precise olhar qual é o efeito que a gente espera do clopidogrel. Então, como antiagregante plaquetário, como é que eu vou monitorar? Talvez também seja isso a dificuldade de eu monitorar o efeito. Não sei se a gente conseguiria mensurar a efetividade do clopidogrel sendo administrado. Mas talvez aqui a gente teria que entender o mecanismo de ação, né? Porque o fato de não ter uma evidência que comprove não quer dizer que isso não exista. E a gente sabe da dificuldade que é fazer um ensaio clínico para testar algumas coisas, né? Então, mas realmente pode ser um argumento que se pode utilizar, né, para dizer que não, talvez não seja relevante essa interação. E aqui que eu trouxe, falei para vocês assim que não é só um problema no Brasil, né? Esses estudos em diferentes países e que a gente, né, tem como referência em relação à própria farmácia clínica ou a questão da saúde, né? Mas tanto a Austrália, como a Inglaterra, como Dinamarca, como o Canadá, a gente tem relatos, né, desse uso irracional do omeprazol. Tá? Aqui, esse do Canadá, os inibidores de bomba de próton foram mais prescritos em 2012. Na Dinamarca, entre 10% a 25% dos adultos com mais de 65 anos têm uma prescrição de inibidor de bomba de próton. Na Inglaterra, o uso dos inibidores de bomba de prótons pela população passou de 0,2% em 1990 para 15% em 2014. Ou seja, 15% da população utiliza esse medicamento. E na Austrália também, né, o esomeprazol e o pantoprazol estavam entre os 5 medicamentos mais dispensados em 2015 e 19 milhões de prescrições com um custo bastante elevado para o sistema australiano. E aqui no Brasil, né, é um programa comum para a gente. Antes disso, tem uma estimativa que de 40% a 65% em pacientes hospitalizados o uso é inadequado dos inibidores de bomba de próton. Tá? E, no âmbito ambulatorial, essa estimativa é de 40% a 55% de uso inadequado. Então, aqui no Brasil, a gente fez um estudo para essa palestra aqui no município de Porto Alegre, e considerando a população de Porto Alegre, uma estimativa de uma população que retira medicamentos do SUS de 78%, a gente chegou em uma dispensação do município por ano de 3.162 comprimidos, considerando a posologia de 1 comprimido por dia, aqui por mês, desculpa, o município dispensa 105 mil tratamentos mês, só no sistema público. Então, a gente tem que pensar que ainda tem mais o sistema privado e mais o sistema hospitalar, né? O que dá 9,1% da população utiliza o omeprazol em Porto Alegre, dispensado pelo sistema público, né? Fora os que compram na farmácia. Então, é um número bastante elevado em relação à utilização. Tá? Ele ainda representa 4% do gasto com medicamento e está entre 5 medicamentos mais prescritos no município de Porto Alegre. Então, como que a gente faz desprescrição? Se é possível fazer, né? Essa aqui é uma revisão da Cochrane, ela é de 2017, então ele fala em desprescrição versus continuação dos inibidores de bomba de próton em adultos. Tá?
Então, foi uma revisão feita recentemente. Eles encontraram 6 estudos que avaliaram 6 ensaios clínicos que compararam continuar o uso dos inibidores de bomba de prótons com desprescrever. Tá? O que acontece? Eles, no final do estudo, eles chegaram à conclusão que não era benéfico descontinuar. Mas, claro que eles reportam justamente isso, assim, a questão de você ter alguns pacientes que não são orientados a medidas não farmacológicas, né, em que o desmame não é preparado adequadamente, alguns pacientes que têm essa hipersecreção logo no início e que daí não querem parar, né? Mas os estudos também são pequenos, são bastante divergentes em termos de qualidade metodológica, então ainda coloca como inconcluso a relação entre retirada do medicamento, né, em relação aos resultados, porque grande parte dos pacientes, após a retirada, eles passam a utilizar, a ter que inserir novamente o inibidor de bomba de próton. Mas também tem a questão em relação ao tempo de realização dos estudos e a como os pacientes foram acompanhados. Tá? Mas essa é o que a gente tem de evidência, que é uma das melhores evidências disponíveis, mas que ela ainda não é conclusa, né, em relação a esse benefício. Essa outra revisão aqui é uma outra revisão bem interessante. Isso aqui eu esqueci o ano, mas eu acho que é de 2017 também. E ele faz uma revisão das intervenções. Então, assim, aqueles estudos que fizeram intervenções para retirada do medicamento, dos inibidores de bomba de próton, e o quanto essas intervenções foram efetivas. Tá? Então, esses pesquisadores eles encontraram 21 estudos que fizeram com intervenções que são médicas ou médicas e farmacêuticas em relação a eleger os pacientes que podem se beneficiar da retirada do medicamento ou da redução da dosagem e monitoraram esses pacientes a longo prazo. Tá? Nessa revisão, em relação à efetividade, então, não necessariamente eles eram ensaios clínicos, né? Eles são estudos de acompanhamento de paciente que monitorou o benefício a longo prazo. E daí, aqui também é interessante para alguém, se vocês quiserem implantar nos serviços de vocês, é um artigo interessante para ver como foi implantado em cada local. Né? Dos 21, 6 eles tiveram benefícios, e outros 14, os resultados foram inconclusivos. Assim, eles não conseguiram ter benefícios em relação ao paciente, né, na desprescrição do uso dos inibidores de bomba de próton. E esse daqui é o que eu vou apresentar para vocês, então, é o que dá origem ao guideline. Né? Então, na verdade, foi como o guideline de desprescrição foi feito, e toda a questão da construção da melhor evidência disponível, né, em relação à desprescrição. Então, as autoras são essa Barbara Farrell, que é a farmacêutica que eu falei que é a responsável pelo aquele site do desprescribing.org. Então, aqui, coisas que o farmacêutico, eu acho que a gente pode contribuir bastante em relação a identificar os pacientes que podem se beneficiar da desprescrição. Tá? Mesmo na farmácia comercial, na farmácia pública, ou também dentro do ambiente hospitalar. Tá? E a lógica do pensamento é a gente pensar, os sintomas estão controlados, né? Qual foi o motivo que levou o início da prescrição do inibidor de bomba de próton? Esse motivo permanece, esse paciente ainda precisa dessa medicação, então essa é a ideia que se tem aqui. Tá? Então, aqui a gente tem situações, porque o paciente, a primeira pergunta é, por que o paciente está usando um IBP? E daí, se ele não se lembra, tentar investigar se o paciente realizou endoscopia, se alguma vez esteve hospitalizado por hemorragia secundária, a úlcera, ou por uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais. E se alguma vez apresentou azia ou dispepsia. Então, são perguntas simples que a gente pode fazer
no atendimento do paciente. Tá? Depois, se ele tem esofagite de Barré, usuários crônicos de anti-inflamatórios não esteroidais, com risco de hemorragia, esofagite grave, história documentada de hemorragia de úlcera gastrointestinal, ele tem que continuar o inibidor de bomba de próton. Tá? Mas que situações que ele pode considerar a desprescrição? Então, se a gente não conhece qual é a indicação, e às vezes a gente tem paciente que, comecei a tomar, não parei mais, continua. Né? A questão de a gente ir em vários médicos e daí somente replicar a prescrição, né? Ou porque, não, tu tem 10 medicamentos, vou colocar aqui o omeprazol. Né? Então, não se sabe qual a indicação, ou se o paciente tem esofagite leve a moderada ou doença do refluxo gastroesofágico, tratado por 4 a 8 semanas, com controle dos sintomas. Né? Então, assim, a primeira coisa é o paciente estar controlado em relação àqueles sintomas. Outra situação, tratamento de úlcera péptica por 2 a 12 semanas, causada por uso de ARNIS ou infecção por H. pylori. Sintomas gastrointestinais superiores, sem endoscopia, assintomáticos por 3 dias consecutivos, ou seja, ele não tem esses sintomas há 3 dias, já seria indicação para reduzir a dose ou parar. Tá? Profilaxia de úlcera de estresse, já tratada na UTI após a admissão. Então, ele usou na UTI e agora ele teve alta, ele não precisa mais tratar. Infecção por H. pylori, não complicado, tratado por 2 semanas e paciente assintomático. Tá? Então, o ponto-chave aqui é não ter os sintomas, ele está controlado. Então, a desprescrição ela pode ser recomendada, e aqui, então, a gente tem 2 formas. Diminuir para dose menor. Então, quando a gente fala em farmácia pública, né, a primeira coisa que a gente pergunta é, se eu passo de 20 para 10, eu tenho o omeprazol de 10 na minha lista do município, então a gente também tem que pensar sobre isso quando a gente faz revisão das listas de medicamento. Né? Parar e usar sob demanda. Isso aqui foi uma novidade para mim, mas ele no guideline, se vocês forem ler o artigo inteiro, ele justamente fala que tanto faz, essas 2 medidas elas têm igual eficácia, eu posso optar por reduzir ou por usar sob demanda, e que, se o paciente, então, apresenta o sintoma, ele reintroduziria, utilizaria por 1 ou 2 dias, ou até 7 dias, o inibidor, até resolver os sintomas, o inibidor de bomba de próton. Tá? Tem grau de recomendação 1 ou 2, se eu não me engano, do GRADE, para essa recomendação de usar sobre demanda. Tá? E o que acontece? Tem uma taxa de 1 a cada 10 pacientes podem voltar a ter os sintomas. Tá? Então, também é esperado que alguns pacientes vão voltar a ter sintomas. Ok, mas a gente tentou, né? E talvez a gente tirou o inibidor de bomba de prótons de 9 pacientes, reduziu em 9 pacientes. Então, também tem uma taxa de sucesso aqui elevada. E também pode se cogitar em parar o inibidor de bomba de próton. Tá? Além disso, o que a gente pode fazer? Contribuição do farmacêutico. Né? Monitorar o paciente na 4ª e na 12ª semana. Então, tenho que ter um plano de monitorar esse paciente, tenho que rever esse paciente. Né? Monitorar em relação à azia, regurgitação, dispepsia, dor epigástrica, né? E se ele não for capaz de falar, monitorar o paciente em relação à perda de apetite, agitação e perda de peso. Tá? Então, até talvez, se a gente pensar no âmbito hospitalar, né, um paciente que vai da UTI para o leito, talvez a gente possa pensar num paciente em retirada do omeprazol, de acordo com o protocolo do hospital, né, enfim, mas talvez cogitar essa possibilidade. Outra coisa que eu acho bem importante aqui para o farmacêutico, usar abordagens não farmacológicas. Né? Então, que orientações eu posso dar para esse paciente? Claro que aqui, no início eu falei, né, uma das dificuldades de a gente retirar o medicamento é porque ele é uma medida mais fácil.
Se eu disser para o paciente, olha, você tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que evitar medicamentos que podem causar, alimentos que podem causar dispepsia e azia, né? Essa é uma medida que não é fácil. Então, a gente pode orientar nesse sentido. Evitar refeições 2 a 3 horas antes do horário de dormir, elevar a cabeceira da cama, encaminhar para a redução de peso, se necessário, evitar alimentos que desencadeiam sintomas gástricos. Tá? A orientação do farmacêutico para o paciente. E gerenciar os sintomas ocasionais com antiácidos, isentos de prescrição médica, antagonistas do receptor DH2, os próprios inibidores de bomba de prótons, né, alginatos. E aqui tem o grau de recomendação, né? E 1/5 dos pacientes podem ter retorno dos sintomas. Tá? Então, a gente também tem que se preocupar que o paciente pode ter retorno desses sintomas e pode, talvez, precisar de uma outra medicação, mas que não necessariamente seja os inibidores de bomba de próton. E se recidiva dos sintomas, 3 a 7 dias e interferirem nas atividades habituais, testar e tratar para H. pylori ou considerar retorno à dose anterior. Tá? Então, o protocolo ele é, acho que uma ferramenta bem prática assim, para ser utilizada em relação a pensar, né, a desprescrição do omeprazol. Aqui ele tem as doses disponíveis, o que a gente pode fazer de diminuir a dose. Tá? Essa aqui é a legenda, aqui é a definição dos efeitos adversos dos inibidores de bomba de próton. E eu acho que aqui ele não fala no clopidogrel, né, mas fala nos outros que eu falei, principalmente deficiência da vitamina B12, aumento de risco de fratura e aumento de risco de infecção por Clostridium difficile. Tá? Definição do uso sob demanda. Né? Então, uma ingestão diária de um inibidor de bomba de próton por um período suficiente para alcançar a resolução dos sintomas relacionados ao refluxo do indivíduo. Após a resolução dos sintomas, o medicamento é descontinuado. Tá? Então, ele seria até passar os sintomas. Vocês conheciam, já tinham ouvido falar nesse algoritmo? Vocês tinham ouvido falar onde? Eu trabalho, eu estou no mestrado com nutricionista apropriado. Daí eu vi aquela palestra de descrição Com o Márcio. E aí estava em processo de tradução, daí eu tinha visto versão em inglês. Que legal. Que bacana. A gente já tinha feito um SIG sobre isso, que foi, acho que em agosto, julho ou agosto, né? Eu trouxe aqui, como a gente tinha um tempo um pouquinho maior, o algoritmo de desprescrição para diabetes mellitus. Né? Então, qual é a grande questão aqui do paciente? É a gente definir qual é a meta para o paciente idoso em relação ao controle da glicemia. Tá? Então, ele parte do pressuposto que o risco de hipoglicemia é maior do que o controle da glicemia. Né? Então, ao invés de, talvez, a gente ter uma meta 6 e 6,5, uma meta de 7 de hemoglobina glicada seja suficiente para o paciente idoso. Né? Uma glicemia de jejum de 216 também seria uma opção. E daí, ele fala na questão de você monitorar se o hipoglicemiante utilizado tem um risco maior ou não de causar hipoglicemia. Né? E aqui discute a possibilidade de trocar a glibenclamida pela glicazida, que teria menor risco de hipoglicemia, ou também de suspender a insulina, que é um medicamento que pode causar hipoglicemia, né, com maior frequência no paciente idoso. Em relação a toda a questão da administração, né, a maneira de administrar. Então, ele também traz essa proposta de pacientes que têm risco de, principalmente quem tem risco de idoso com risco de hipoglicemia e também com função renal comprometida. Tá? Seriam os principais pacientes que poderia se considerar a diminuição ou a desprescrição dos hipoglicemiantes orais.
Claro, também monitorando o desfecho do controle da glicemia, né? Mas ele justifica que as metas não precisam, talvez, ser tão altas, né, como num paciente adulto. E aqui ele considera paciente idoso acima de 60 anos, né? Então, esses a gente poderia avaliar a desprescrição. Esse também é o mesmo o formulário tem a mesma cara, né? Esse já está em português e já está no site da SBRAF. E é uma maneira simples de a gente entender esse processo, né, e considerar as possibilidades de monitoramento, né? Claro que daí a gente também tem que pensar outros medicamentos que o paciente utiliza e qual é o risco que ele tem de ter hipoglicemia para cada paciente, né, que a gente estiver avaliando. Uma coisa que eu coloquei aqui para a gente pensar, que eu acho que é uma ferramenta que a gente utiliza muito pouco como farmacêutico, que é a dose diária, a DDD, dose diária definida, né? Então, assim, no meu hospital, no meu município, qual é o consumo da dose diária de cada medicamento que a gente tem, né? E esse aqui é um estudo que a gente fez dentro de uma disciplina de farmacoepidemiologia, mas eu acho que a gente pode começar, a partir desses dados, né, até analisar se tem diferenças entre as unidades de saúde ou se tem diferentes DDDs entre as áreas ambulatoriais ou as áreas de internação do hospital, e pensar, né, se existe, nesse caso, alguma utilização inadequada desses medicamentos. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que o farmacêutico tem, né, a partir de uma estabelecida de olhar a dosagem a partir da DDD e conferir, né, quanto o paciente está utilizando esses medicamentos. Esse aqui é a DDD do omeprazol, então, isso aqui é por 1.000 habitantes, então eu tenho de cada 1.000, 26 utilizando, de cada 1.000, 4 pacientes utilizam diazepam, eu chamei a atenção aqui também, de cada 1.000, 3 pacientes utilizam ibuprofeno, 2,50 prednisona, né? Mas chama a atenção aqui também o clorpromazina, haloperidol, todos eles estão com mais de 2 por 1.000 habitantes. Tá? Então, acho que a DDD é uma maneira de a gente olhar para o nosso consumo de medicamentos de uma maneira mais apropriada, que acho que é uma ferramenta muito útil. Era isso que eu tinha preparado. Não sei, acho que a gente pode fazer não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma discussão, uma contribuição para o assunto, que nem a colega falou. Acredito que quem trabalha justamente isso com adequação do tratamento, né, tanto para idoso quanto para adulto ou para criança, discute muito esse tema, e acho que a gente pode talvez fazer uma rodada de discussão, né, uma conversa e uma contribuição de vocês também. Eu tenho uma dúvida, não sei se alguém sabe sobre isso, mas essa questão da desprescrição eu nunca tinha ouvido, né, até me interessei bastante pelo assunto. E em relação à legislação, pensando na farmácia clínica, até em farmácia comercial, né, o farmacêutico que tem consultório na farmácia comercial, quanto à legislação, eu não sei se eu que sou ignorante em relação a esse assunto, mas do ponto de vista da legislação, o farmacêutico tem o poder de desprescrever, ou ele tem que estar em conjunto com o médico que prescreveu ou com algum médico do paciente? Como é que funciona? Ótima pergunta, né? A gente não, vocês podem até me corrigir se eu estiver errada, né? Mas a gente não pode desprescrever. O que eu acho que é o papel do farmacêutico é identificar os pacientes e daí ter essa conversa ou esse encaminhamento para o médico que pode fazer isso. Então, claro, se a gente está numa unidade clínica onde a gente tem acesso ao prescritor direto, acho que isso é mais fácil, né? Então, talvez também conversar com o paciente assim, quem é o principal médico dele? E talvez a gente teve relatos que o próprio médico disse assim, o paciente não sabia por que estava utilizando e que há 2 meses ele já tinha parado de utilizar e ele não tinha tido sintoma nenhum. Então, a conduta do médico foi
simplesmente manter, olha, então nós não vamos mais acrescentar esse medicamento na sua prescrição, né? Mas eu acho que a ideia é trabalhar em conjunto. A gente não pode desprescrever e talvez identificar e encaminhar ou dialogar com o prescritor, né? Mas existem referências e assim tudo que eu vi tem vários estudos em que essa parceria é feita em conjunto. Assim, o farmacêutico identifica e o médico desprescreve. Né? Acho que é uma ferramenta bem interessante assim, de trabalho em conjunto. Nos Estados Unidos, eu não me lembro se é 46 ou 48 estados, eles têm um acordo, é um termo de acordo, um trato, alguma coisa assim, não me lembro bem o termo que eles utilizam lá, mas onde o farmacêutico pode descontinuar. É um acordo que é traçado entre farmacêutico e médico. Algumas vezes dentro de instituições, por exemplo, hospitalar, outras vezes dentro do Estado mesmo, né? Agora não me lembro se 48 ou 46 estados que são regulamentados nos Estados Unidos. Ele pode iniciar o tratamento, ele pode monitorar, pedir alguns exames, enfim, e ele pode descontinuar. Mas é lá. Aqui no Brasil, a gente bate na questão da legislação. E outra coisa, talvez, isso que tu falou, de acordo com o protocolo, né, da instituição. Às vezes, a gente pode ter isso dentro de instituições hospitalares, onde o protocolo é retirada, né? Então, já faz, por exemplo, assim, se usou na UTI e vai para outra unidade de internação, então, nisso tem a retirada do omeprazol. Se o protocolo prevê, a gente pode, mas se não tiver protocolo, a gente não pode. Então, a gente tem que trabalhar para a construção dos protocolos aqui, né? Eu achei interessante aquela palestra que eu assisti lá em Passo Fundo, né? Porque o médico... Alô? O médico em questão, que foi convidado, né, ele também está realizando um trabalho bem grande lá, né? E o pessoal, que são os farmacêuticos, né, a nossa secretária de saúde de lá, né, municipal, junto com a Débora aqui da comissão também, eles estão fazendo um trabalho com o auxílio dos prescritores, né? E eles expuseram lá também como é que estão fazendo. Eu achei muito interessante. E também interessante quando o médico solicitou, né, principalmente o farmacêutico que trabalha a nível de balcão, né, como eu, por exemplo, como é que o farmacêutico indica o omeprazol. Na verdade, é uma curiosidade, e isso não acontece, né? Claro que o farmacêutico não fica indicando. Aí o que a gente comentou foi o seguinte, que quando o paciente vem no balcão da farmácia, ele já vem com a prescrição do médico, né? E já pede por conta própria. Agora, nessa hora que ele pede por conta própria, sim, aí tem a intervenção do farmacêutico de questionar o porquê, quem que indicou, por que está querendo usar, né? E nesse momento, sim, a gente falar e dar uma orientação até em relação aos efeitos colaterais, ou o que pode acontecer ou não, porque aí, sim, a gente tem o serviço de orientação e assistência, né? Mas não no sentido de ficar orientando, até porque nós temos outros alternativos, né? Se a pessoa quer alguma orientação. Mas o que me chamou a atenção, assim, é o pessoal lá da secretaria, né? Que está ajudando e fazendo um trabalho super consciente. Isso eu achei muito interessante. E que nem eu falei para vocês, assim, foi surpreendente a participação deles naquela palestra de desprescrição e quanto eles já estavam preocupados. Inclusive, eles falaram, os médicos, né, assim, a gente já teve uma discussão sobre desprescrição dos benzodiazepínicos e que isso é bastante difícil, né? E daí do omeprazol também, da mesma maneira eles colocam, assim, é o paciente às vezes que pede, é o paciente que quer manter, e ele é o nosso principal desafio. Então, eu acho que a gente pode trabalhar com essa questão. Assim, alguma vez a gente falou do risco do uso do medicamento para o paciente, né? Alguma vez a gente orientou em relação às medidas não farmacológicas. Então, assim, e daí também se colocou que talvez eu não consiga agora, mas eu posso falar hoje, amanhã, depois, e que quem sabe daqui, ano que vem, essa paciente, ela mesma solicite a retirada, né? Então, é um passo de formiguinha, assim, eu acho que é uma coisa que está sendo construída,
mas, ao mesmo tempo, eu vi abertura. Eu acho que a gente tem situações em que é difícil essa negociação, né? Mas a gente tem alguns exemplos onde a gente possa, talvez, ter mais abertura para fazer essa desprescrição, né? Boa tarde. Na verdade, eu queria falar exatamente isso que tu trouxe da nossa negociação com o paciente também, que às vezes é um desafio o convencimento com o médico, com o prescritor, mas muitas vezes é o próprio paciente que não quer deixar de tomar aquele medicamento por não entender o risco ou por se sentir protegido tomando o medicamento, ter medo de deixar de tomar e ter o sintoma. Então, é um desafio para a gente também, enquanto farmacêutico, trazer isso para o prescritor e negociar com o paciente, conversar com o paciente e empoderar ele, digamos assim, do cuidado com a terapia dele. Então, principalmente os benzodiazepínicos, eu vejo muito que, às vezes, o profissional não consegue sozinho fazer a desprescrição por causa desse motivo. São coisas que a gente vai ter que ir trabalhando aos pouquinhos. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu coloquei aqui o meu... o trade-off, né? Que, na verdade, é a balança, né, entre a tomada de decisão em relação aos benefícios e os riscos. E daí, cada vez mais, ela é compartilhada com o paciente e com a equipe de saúde, né? E aqui as páginas que eu falei do SIG de Cuidados Farmacêuticos, e aqui também o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, pedir o material. Eu só ainda não posso disponibilizar o do omeprazol, mas os artigos em inglês, todos eles também, e daqui a pouquinho do omeprazol. Tá? Então, muito obrigada pela atenção. Está um dia lindo de sol lá fora, então eu agradeço de coração vocês estarem aqui até esse horário, né, para a gente compartilhar um pouquinho. Então, parabéns pelo nosso Dia do Farmacêutico e parabéns pelo CRF, pela organização desse evento.